Olá e boas-vindas a esta nossa nova explicação visual. Quem nunca sentiu que o cérebro tem umas 50 abas abertas ao mesmo tempo e que todas elas estão completamente travadas? Sabe aquele cansaço mental profundo que não passa nem se a gente dormir 12 horas seguidas? E o pior, acompanhado daquela vontade incontrolável de checar o celular a cada 30 segundos, mesmo sem ter recebido notificação nenhuma? Olha, isso não é preguiça, viu? É o sistema de recompensa gritando por socorro. Na verdade, é um verdadeiro sequestro de dopamina e, muito provavelmente, é o intestino que está pagando esse resgate. Ao longo dessa nossa análise, vamos entender a fundo essa fadiga crônica e descobrir como resetar tudo isso. Para começar, pensa bem nesta cena incrivelmente familiar. Um profissional já completamente sobrecarregado, a caixa de entrada mostrando ali 47 e-mails não lidos, e quando surge mais uma demanda inesperada, a resposta automática que sai pela boca é: sem problema eu resolvo. Mas por dentro, o cérebro está secretamente gritando de desespero. É uma desconexão total entre o que o corpo de fato aguenta e o que a mente tenta forçar. E sabe qual é o resultado dessa sobrecarga diária? Ele aparece na nossa rotina noturna. O corpo está completamente exausto, implorando por descanso, mas a mente simplesmente se recusa a desligar. A gente deita no escuro e o cérebro decide que a meia-noite é, com certeza, o momento perfeito para revisar os últimos 5 anos de decisões de vida em apenas 2 minutos. É incrivelmente frustrante. Então, vamos mergulhar nisso. Como é possível ter níveis de energia tão baixos, mas ao mesmo tempo sentir uma agitação interna tão grande? Para entender essa desconexão, a gente precisa primeiro analisar como normalmente tentamos consertar essa exaustão implacável no nosso dia a dia. O que nos leva à nossa primeira sessão, as falsas soluções. Aquele alívio imediato que, no fim das contas, piora tudo. Dá uma olhada neste comparativo. Sabe a ideia de tomar aquela terceira ou quarta xícara de café no fim da tarde buscando foco? Pois é, isso é pura autossabotagem com gosto de café. Na prática, o resultado é ficar tremendo, só que com propósito. É literalmente como chicotear um cavalo cansado. O café até mascara a fadiga, mas não trata a causa real, que aliás pode estar bem ali na comunicação intestino-cérebro. E os energéticos? Eles não criam energia do nada, eles apenas pegam energia emprestada. E as taxas de juros são brutais, cobradas na forma de uma exaustão absurda no dia seguinte. Outro clássico é sacrificar o sono para trabalhar mais horas. É como tentar encher um balde furado, não faz o menor sentido. E o famoso vou só relaxar 5 minutinhos vendo vídeos curtos. Essa é a armadilha do maratonista de Reels. A gente busca aquela dopamina rápida e barata vendo vídeos de organização de geladeira, mas o problema é que isso é como dar doce para uma criança hiperativa. Acaba exaurindo os receptores cerebrais, e o resultado é que nada mais traz prazer, e tudo fora da tela parece um tédio absurdo. É uma armadilha perfeita por ser a única tarefa moderna que não tem um ponto final natural. Passando para nossa segunda sessão, vamos decodificar a biologia do estresse e entender a verdadeira raiz do problema. O nosso sistema de estresse é, na verdade, uma verdadeira maravilha da biologia. Imagina ele como um alarme de incêndio supermoderno. Ele existe para nos proteger de perigos iminentes. Só que a sociedade moderna pegou esse mecanismo incrível e o deixou permanentemente travado na posição ligado. E o que é realmente fascinante neste slide é expor uma falha biológica crucial. Para nossa biologia ancestral, a ameaça era um predador, tipo um tigre dente de sabre. Hoje, é uma notificação no celular ou um e-mail urgente do chefe. O detalhe é que o nosso corpo não evoluiu para notar a diferença. Ele reage a um alerta na tela com a exata mesma cascata química de vida ou morte de um ataque na selva. Com esse alarme soando sem parar dentro da gente, os sintomas físicos dão as caras. Dores de cabeça constantes surgem, porque os músculos ficam travados numa postura defensiva o tempo todo. A insônia acontece por um motivo lógico, o corpo acha que há um incêndio, e ninguém em sã consciência dorme no meio de um incêndio, certo? O foco despenca porque a nossa largura de banda mental está totalmente ocupada monitorando o ambiente em busca de novas ameaças, e a irritabilidade toma conta. O que nos traz à sessão 3, o protocolo de reset. As soluções reais para desligar esse alarme. Vamos avançar e ver como isso se constrói passo a passo como uma pirâmide. Esse protocolo exige hierarquia. A gente começa pela fundação, que são os hábitos e a alimentação, depois subimos para ajustar a perspectiva e somente lá no topo entramos com os suplementos. Na base da pirâmide, o sono é manutenção crítica, nunca um luxo.
Mas aqui entra a grande sacada científica na parte da alimentação. Sabia que cerca de 90% da sua serotonina, o hormônio do bem-estar, e uma boa parte da dopamina começam a ser produzidas lá no seu segundo cérebro, o intestino? É aqui que entram os psicobióticos. Não são só bactérias para digerir o almoço. São linhagens específicas como lactobacillus helvéticos e o bifidobacterium longum que literalmente conversam com o sistema nervoso central, ajudando a reduzir o cortisol e melhorando o humor. Lembrando, claro, de sempre consultar um profissional antes de qualquer mudança. Alimentos fermentados como chucrute, kefir e kombucha são excelentes. Mas olha só, não adianta contratar esse exército de bactérias boas e não dar comida para elas, né? É aí que entram os prebióticos. Fibras, cebola, alho e biomassa de banana verde são o rancho desses soldados. Subindo mais um nível, chegamos à perspectiva. É fundamental separar o que a gente pode controlar do que não pode. E aqui vai uma verdade dura. Na maioria das vezes, o perfeccionismo é apenas o medo vestindo roupas de qualidade. Além disso, é muito importante lembrar que cada sim desnecessário que a gente diz para os outros é, quase sempre, um não que estamos dizendo a nós mesmos. Entrando na nossa quarta seção, o topo da pirâmide, o papel dos suplementos. Eles funcionam basicamente como um cinto de segurança. O ponto crucial aqui é o seguinte: dentro dos suplementos estruturais, temos o magnésio, que é simplesmente fantástico para aliviar aquela tensão muscular crônica e facilitar o sono, lembrando que ele não é estimulante. Ao lado dele, o ômega 3, vital para combater a inflamação e limpar aquela névoa mental clássica. E vale lembrar que o efeito dele é cumulativo, agindo a longo prazo na estabilização do humor e não como um botão mágico instantâneo. Para manter uma energia sustentável, o complexo B é um aliado e tanto no combate à fadiga, apoiando a nossa produção interna de energia sem causar os picos e quedas da cafeína. E para aquela mente que não para de acelerar, temos a L-teanina. Ela é incrível porque promove um estado de alerta calmo, ajudando no foco sem dar sono, já que não é um sedativo. E sobre a L-teanina, a ciência é super clara sobre a dosagem. Os estudos de referência mostram que a faixa diária mais estudada para gerenciar estresse do dia a dia fica entre 200 e 400 miligramas. Para a grande maioria, 200 miligramas já costuma entregar o benefício desejado, especialmente quando a gente já arrumou a base da nossa pirâmide. Trazendo isso para o mercado prático, a gente vê duas abordagens principais. De um lado, temos versões padronizadas e muito confiáveis de marcas tradicionais, entregando os 200 miligramas com um ótimo custo-benefício. Do outro, temos as opções premium com a patente japonesa Santeanine, que oferecem pureza máxima e quase nenhuma variação entre os lotes. Ideal para quem busca o maior rigor possível. Mas, olha, um aviso super importante. Evitem pegar atalhos. Quando falamos de suplementação de aminoácidos, a pureza da matéria-prima muda completamente o resultado clínico. Fiquem longe de marcas excessivamente baratas, fabricantes desconhecidos e, principalmente, daqueles potes que fazem promessas milagrosas sem mostrar laudos de transparência. E, finalmente, chegamos à seção 5, retomando o controle da situação. E isso ilustra muito bem a nossa mensagem central. Ter um sistema de estresse é normal e vital. O que é insustentável é viver todos os dias como se o prédio estivesse pegando fogo. Retomar esse controle exige o que chamamos de higiene de dopamina. Não é ir morar numa caverna isolada, tá? É dar um jejum de estímulos artificiais. Que tal começar com a primeira hora do dia sem telas? Deixe o seu cérebro produzir a própria química antes de inundá-lo com os problemas do mundo. Para fechar, deixo essa reflexão. O alarme biológico é útil e salva vidas, mas a decisão de quando ele toca precisa ser nossa. O seu cérebro não precisa de mais um vídeo de 15 segundos. Ele precisa de um intestino equilibrado e de um pouco de paz. E aí, de qual time você faz parte? Aquele que acorda e já desbloqueia o celular no primeiro segundo ou que consegue resistir bravamente? Confessa aqui nos comentários, vamos aproveitar e fazer dessa área uma verdadeira terapia em grupo. Muito obrigada por acompanhar essa explicação e até a próxima.